Então vamos começar com o mercado. A gente tem alguns eventos que aconteceram recentemente e que, de certa forma, fizeram preço. A vitória do Trump, eu já falei isso aqui semana passada, deu força no dólar. Então, o mercado internacional ele tem essa força. Então, o dólar mais alto, de certa forma, pressiona a gente aqui, tanto quanto inflação, quanto pressiona também o Banco Central e pressiona o governo. Porque dólar alto não dá, né? Martelar todo dia, né? Imagina, dólar a 6, né? Dólar a 7, se chegar a 7. Inclusive, o mercado já começa a falar em Selic a 15, para conter, com dólar a 6, Selic a 15, para conter a inflação na meta. Inclusive, a inflação começa a sair de controle, começa a sair um pouquinho para fora da meta. E é natural, né? Do jeito que o governo está gastando, haveria uma pressãozinha inflacionária, sem sombra de dúvidas. Então tem o efeito Trump, que acabou fazendo preço, jogou o nosso mercado para baixo e a curva de juros para cima, o risco para cima. Inflação começa a apertar, o efeito Trump, e não se tem um ajuste. Não se tem um ajuste fiscal. O que é isso? Para quem ainda não tem uma correlação econômica, esse tipo de assunto é um tanto quanto fora da realidade. Todo governo ele se endivida, ele gasta. Você tem os gastos, que são gastos com folha e com programas sociais. Você também tem investimentos do governo, né? Naturalmente, governos mais alinhados a políticas econômicas de esquerda têm como gasto público o motor da economia. O problema disso é que isso já foi tentado no passado, não só no Brasil, mas em outras economias. E no frigir dos ovos, no final, nunca deu certo. Mas a gente entende, de certa forma, o que acontece. Por quê? Porque se você não tem o Estado como motor econômico, sobra a iniciativa privada. E para o cabaré, iniciativa privada só vai funcionar, como a gente sabe, via empreiteira, via outras coisas. Então, aumentar o gasto para o cabaré significa aumentar a possibilidade de querequequezinho caindo na conta deles. Então, infelizmente é isso. A dura realidade é essa. Por quê? Porque se você tentou fazer isso no passado, já foi tentado, por exemplo, durante o governo mais recente, o governo Dilma. Nós tivemos o governo Dilma ali, entre 2010 e 2015, foi exatamente isso. Começou lá com o governo Lula e a Dilma, com manteiga, levou isso à 10ª potência. Você aumenta o gasto público, aumenta o endividamento, e eles falam abertamente isso, né? Que o aumento do endividamento, que o Estado tem que ser o motor econômico, né? Tanto que agora a gente viu que vários discursos do Lula falando que não, é um absurdo privatizar, porque é o Estado que tem que fazer e tal. Vem de uma escola econômica marxista, por aí vai, né? E que não funcionou até hoje. Então, se você imagina que se você bate o martelo no dedo e não no prego, né? E o prego não vai para a madeira, significa que você não deve bater no dedo, você tem que bater no prego, você aprendeu com o erro. Quando você não aprende, não só com os seus próprios erros, mas com os erros dos vizinhos, foi tentado na Argentina, foi tentado em diversas economias e não funcionou, então logo você está querendo marretar o dedo, não tem outra explicação, porque marretar o dedo para você é melhor, e não para a economia como um todo. Foi feito também, essa mesma política expansionista de Estado, foi feita na época dos militares no poder. Né? E aí a gente fala, bate o peito, porque naquela época foi construído Y, X, foi feito isso, foi feito aquilo, né? Várias coisas foram feitas e tal. Mas que culminou em quê? Culminou numa hiperinflação de 2 dígitos e o Brasil praticamente quebrado. A Argentina passou pelo mesmo processo agora. Culminou em quê? Num estado de hiperinflação e quebrado. Então, o que aconteceu aqui no passado, a Argentina viu, falou assim, vamos fazer igual, fez igual, deu errado. Dilma tentou, deu errado, e agora a gente está tentando de novo. Né? E vai dar errado, já deu errado. Né?
A grande vantagem do mundo atual, ou seja, do Brasil, não mundo, mas do Brasil atual, é que eu sempre sou otimista. As instituições, de certa forma, ganharam corpo, musculatura e ganharam governança. Então, já tem fundos de pensão já gritando, opa, aqui vocês não vão mexer não, nós não gostamos disso, já foi feito no passado, deu errado, né? A Postales quebrou e por aí vai. Então, já apareceu até isso, imagina, né? Fundo de pensão gritando, pô, não vai mexer no meu queijo não, e tal. Ou seja, essa governança, né? Esse governo entra, tentou tungar a Eletrobras, não conseguiu, tentou tungar a Vale, não conseguiu, né? A Petro já esperava que pudesse já mexer, parece que estamos mais devagar. Quer dizer, isso é sinal de uma evolução de governança, a despeito até de qualquer outro meio negativo que você pense, o judiciário isso, pode ser, mas você já tem uma governança, né? Apesar da mídia não mostrar isso escancaradamente, porque não vão falar, mas hoje a gente já tem um gasto público que supera a pandemia, que teve que dar ali um chequezinho todo mês para um monte de gente, e já supera a pandemia. Não estou dizendo que o cheque é certo ou errado, não vou entrar nesse contexto, não estou dizendo isso, mesmo porque essa não é a análise. Mas no momento em que nós precisamos do Estado, né, ajudar as pessoas, porque se fechou tudo, você hoje, com tudo aberto, tudo funcionando, você consegue gastar mais do que naquele momento, alguma coisa está errada. Se você pegar, por exemplo, as estatais que deram alto lucro, as estatais estão num baita prejuízo e a conta vai ser, tudo isso entra na conta. E tudo bem, você poderia pensar, né? Mas é preciso que o governo invista. Tá bom, a saúde melhorou, o transporte melhorou, a gente é uma Suíça? Viramos uma Suíça? Não viramos, cara. Né? E não vai virar. Por quê? Porque não funciona. A partir do momento que entra a economia privada, entra o investimento privado, o retorno é outro. Né? Porque no Brasil não se mensura retorno sobre capital do investimento público. Esse é o ponto. Então a gente chegou no momento de ápice. A gente chegou no momento de ápice. Até mesmo que eu vinha falando para vocês sobre os Estados Unidos reduzirem os juros lá, teria um impacto positivo aqui. Eu posso te dizer que se os Estados Unidos reduzirem os juros lá, de acordo com o que o mercado imagina, o reflexo aqui vai ser minimizado no atual momento. Você veja que o mercado é tão dinâmico que ele muda de um momento para outro. Então eu acho que o impacto vai ser minimizado aqui. Por quê? Porque o endividamento, o gasto público, ele atingiu uma estratosfera tão alta, tá? Ele passou o cinturão de Van Halen, que foi descoberto agora, né? Ele ultrapassou qualquer lugar que você possa imaginar, e que o fato dos Estados Unidos reduzirem juros para, de certa forma, aliviar o câmbio, aliviar, né? Fazer o fluxo de capital vir, na minha visão agora não seria suficiente para a gente gerar esse otimismo, dado que agora a ficha está caindo nessa questão. Tanto que não se fala em outra coisa a não ser no tal do pacote, que não precisava chegar nesse pacote. Era só ser austero desde o início, ou seja, seguir a política econômica que estava sendo feita lá atrás, mas não se decidiu por isso. Então a gente tem um nível de risco muito alto. Se você pegar as curvas de juros, elas já estão precificando uma Selic para mais de 13%. Se você pegar o IPCA, eu não fui verificar, mas parece que falaram hoje ali no nosso grupo que chegou a ser negociado a IPCA mais 7, quer dizer, extremamente alto, né? Então, o risco está à flor da pele. Estando à flor da pele, não tem outra saída para esse governo se não cortar na carne. Não vai ter jeito. O dólar, se não houver corte, ou se o corte for insatisfatório, e eu acho, hoje a minha sensação é de que seria um corte insatisfatório. Que seria um corte insatisfatório, Gustavo? Seria um corte abaixo de 40 bi, o mercado espera mais. Seria um corte abaixo de 40 bi. Por enquanto eu ainda acho que vai vir esse cenário, mas já tem um zoom, e pelo comportamento do mercado hoje, um zoom de que um corte vai ser forte, pesado. Inclusive, ontem eu acho, o Lula teve uma crise de sincericídio e deu uma declaração, até o Marcos está colocando, o governo pode apresentar um pacote fiscal robusto acima de 140 bi. A subida seria rápida? Seria uma explosão para cima, você não ia dar tempo de comprar. Se ele apresenta um pacote de contenção de 140 bi até 2026, que é o final do governo, sem sombra de dúvidas. A alta seria de vocês rirem de orelha a orelha de tanta alta que vai ter. Então, mas eu ainda não acredito.
Eu ainda não acredito. Ou é um pacote apresentado de 140 bi, o mercado vai ficar bonitão. Na hora que for olhar, isso aqui eles não vão cumprir. Tá? Apresentar, ok, daria aquele primeiro fôlego. Agora, cumprir, ou seja, Alcides que não creio. Eu também. Eu acho que vai ser apresentado, pode ser, 140 bi vai dar aquele fôlego, mas deixa isso para o próximo, tá? E na realidade a coisa não vai acontecer. Na minha visão é isso. Bom, então assim, hoje o nosso risco maior é esse, não tem sem sombra de dúvidas. Né? Você está colocando, são muitos acordos para serem desenhados, colocados, mas deixa eu chegar, porque assim, não se sabe fazer política de outra forma aqui, né? Pelo menos governos alinhados à esquerda, não sabe fazer política de outra forma, senão gastando, né? Ou vocês já esqueceram do mensalão, vocês já esqueceram de várias crises que nós tivemos de dinheiro dado a parlamentar para aprovar emenda. Então, quando você tem esse modus operandi que vem lá de trás para governabilidade, né? O tal da governabilidade nada mais é do que esses cheques gordos que são passados para partidos, para políticos, né? E sai do orçamento. Essa é a tal governabilidade. A gente convive com isso há anos, tá? Isso não é novidade. Né? Tanto que vocês devem lembrar que no governo anterior ele falou não tem grana para ninguém e aí vai ficar sem governabilidade. Vocês devem lembrar disso. Isso aí foi uma discussão que apareceu há muito tempo. E a Alci está colocando muito bem. Ela criaram na década de 50, exatamente. Não é de agora, é um negócio que já foi criado há muito tempo. Mas enfim, o ponto aqui é o endividamento estratosférico, o dólar batendo 6, o dólar acima de 6. Mas está 5,80, 6 faz diferença? Né? Na vida real, na tua economia, no teu bolso, não. Mas em termos de semântica faz. Ok? Em termos de semântica faz. Dólar a 6. Você tem uma pressão em cima do governo muito grande. O partido que está no governo já tomou uma surra na urna, nos pleitos municipais, e se ele destrói o Brasil, para ir para 2026, vai ganhar o quê? Nem para síndico. Tá? Nem para, a não ser que existam caixinhas mágicas e tal, para eleger o síndico aí do seu condomínio. Mas não tem eleição que sustente uma equipe econômica que joga dólar a 6, tira o Brasil de ser superavitário, aprofunda no déficit, joga a inflação para cima, obrigando o Banco Central a jogar a Selic a 15. Quem vai votar num negócio desse? A gente viu nos Estados Unidos. O que derrubou os democratas na veia foi a inflação alta. Eles não estão acostumados. Derrubou a inflação alta. Foi o principal calcanhar do atual governo lá. Então, isso derruba governos. Eles sabem disso, tá? Então, eles estão com a faca no pescoço. Eles precisam cortar. Né? Difícil é ver esse governo cortar. Mas, vamos lá. Eu estou igual com o Alci, não creio, cético. Mas não significa, pessoal, que o Brasil acabou, que a gente vai quebrar, que a bolsa vai despencar. Não é isso. Eu sei que o negócio está feio, você sabe que o negócio está feio. Quem opera grande no mercado sabe que o negócio está feio. Então já era para ter caído, concorda comigo? Não, o mercado está esperando. Olha só, o mercado não espera nada. O mercado ele age primeiro, né? O mercado age primeiro e depois, com a notícia, ele ajusta. É assim que funciona. Não é à toa que, pós-resultado, você vê papéis disparando, você vê papéis despencando, como o Semin hoje caiu mais de 5%. Ok? Então, o mercado ele põe o preço do que ele acha. Depois vem a real, aí ele vai e ajusta. Se o mercado não está pondo preço, né, num pacote baixo, como eu acho, porque já era para ter caído mais, logo o mercado ainda tem esperança de que o negócio aconteça. Se não acontecer, aí sim a gente pode esperar, ou seja, se o meu cenário pessimista acontece, a gente pode esperar uma queda maior do mercado. Se o cenário otimista que o Marcos colocou ali aconteça, 140, aí é explosão, porque o mercado está trabalhando com 60 bi. Inclusive o Itaú escreveu isso. Esperamos uns 60 bi seria o ideal. Se ele vier com 140, 130, que já ventilou essa fofoca por aí você pode ter certeza que nós vamos para cima com força. Agora, veja bem,
a notícia, ok, faz o ajuste de mercado. Isso significa que a gente vai ter a tão esperada rally de final de ano, né? Todo mundo falando, vai ter rally, vai ter rally, vai ter rally. Com essa notícia, até o Natal, óbvio, vai ter rally. O detalhe é a sustentabilidade para 25 disso. Então, teria um rally, joga o mercado para cima, dólar alivia. Ah, mas e aí? Vai começar a cortar? Cadê? Não sei o que e tal. Porque, veja bem, ele pode anunciar os 140 bi e no mesmo dia acabar com 3, 4 ministérios, 5 ministérios. Ninguém vai sentir falta de nada. E isso ele já está sinalizando o que ele vai fazer. Já seria legal, não é? Pois é. Mas será que ele vai... Em seguida do anúncio ele vai fazer isso? Se ele tomar essa medida, ou junto com o anúncio ele já toma a medida, estamos cortando isso. Esses gastos já não vão acontecer. Opa! Aí sim, você já vê a execução do anúncio. Então fica muito atento a isso também. Não é só o anúncio, quais medidas em seguida serão executadas. Porque é muito fácil falar assim, vamos economizar 140 bi. Em 2025 nós vamos deixar de fazer isso, nós vamos deixar de fazer aquilo, ou vamos mexer nisso, vamos jogar para o Congresso para que ele vote isso. Opa, peraí. Né? Mas você pode cortar agora, você pode acabar com o ministério, você pode diminuir o número de pastas, você pode, gastos que já estão acontecendo, por exemplo, Rouanet, né? Parece que foi 16 bi, vamos tirar, acaba, zera. Então esse tipo de atitude já mostra para o mercado qual é a intenção. Se só o anúncio não vier acompanhado com a intenção, com a execução, ele é um anúncio construído na areia. Vamos tomar muito cuidado com isso, tá? Beleza? Bom, então falando mais especificamente sobre hoje, o ponto do mercado, vocês devem lembrar aqui em várias super quartas, né, que eu tinha 130 mil e depois eu tinha 127 mil, né, como um outro objetivo. Pois é, segunda semana seguida que a gente vem nos 127 mil. Semana passada a gente fez mínima em 126.970. Essa semana a gente faz a mínima 126.870. Então, 127 mil ali na lata. Depois da gente ter batido 137 mil em setembro, na verdade foi na última semana de agosto de 24. Então a gente já tem mais ou menos 6% de queda, que é muito pouco para o mercado, 6%. Poderia cair mais, mas 6% de queda em cima do patamar de hoje. Então, ou seja, a gente já está aliviado, né? A gente vem num suporte, 127, era suporte, comentei. A gente já está aliviado, ou seja, o mercado vem de uma sucessão de quedas, né? Sai de 137 para 127, então já tem ali 6% de queda. E aí, soma-se isso ao anúncio, a gente teria então um impulso para o índice Bovespa fazer algum rally aí até o final do ano. Afinal de contas a gente está mais ou menos um mês, né? Hoje é dia 13, né? A gente está um mês do fechamento do ano aí, um mês e meio do fechamento do ano, que de certa forma daria essa força, esse fôlego para o índice Bovespa romper ali, voltar para casa dos 130 mil. Então, de certa forma teria. Agora, vamos para o segundo ponto que eu queria trazer aqui, que a gente falou, né, economicamente, né, do sistema macro que está acontecendo na nossa economia. Quem não deu like, por favor, dê like, hein? Dê like no YouTube, dê like no Insta. Agora, a gente está terminando a temporada de resultados. Eu não pude acompanhar tudo, humanamente impossível acompanhar tudo, né? Mas olhando para os setores, segmentos que eu gosto, posso te dizer que surpreendeu positivamente, ou seja, a minha tese de reforço do mercado interno, ou seja, de boas empresas bem posicionadas vão tirar proveito desse mercado, ela se fortalece. Algumas empresas soltaram resultados excepcionais, muito interessantes, excepcionais algumas poucas, tá? Mas resultados bons, resultados que você fala assim, opa, ok, tá no caminho. Pouquíssimas surpreenderam assim, uau, o que é isso? Que brilho, tá? Mas a maioria, a grande parte, soltaram resultados bons e já não era de se esperar o setor de minério com resultados fracos. Semin hoje com resultado fraco, o papel caiu. Vale também pressionada, o resultado não foi bom. O pior de Vale foi o guidance, né? A expectativa também não é boa. Mas isso estava muito claro, principalmente para quem me acompanha aqui nas super quartas, sabe, né? Desse meu cenário, sabe, desse meu pensamento em relação à commodity metálica e em relação ao nosso mercado interno. É isso, cara.
os resultados foram bons no geral, alguma outra ali muito fora da curva, o que de certa forma mostra forte crescimento, né, de determinados segmentos e empresas, que vocês devem ficar atentos. Continuo achando tudo não, né, mas muita coisa barata. Hoje mesmo eu estava analisando, fazendo um valuation aqui de uma ação da minha carteira e impressionante, né? O papel sobe, entrega resultado vamos lá, entrega resultado, sobe e conseguiu ficar mais barato do que antes da alta. É algo assim que eu não via há bastante tempo, né? Você tem lá um papel na tua carteira, vai comprando. Aí de repente ele solta um resultado bom, já vinha subindo, solta um resultado bom, sobe mais. E aí eu vou fazer o valuation, vou dar uma olhada e falar, como assim? Ele está mais barato do que antes da alta, né? Por conta do resultado. Então, assim, é de se espantar mesmo que tem empresas hoje aqui dentro com esse nível de resultado, entregando esse nível de crescimento, de retorno. É isso, pessoal. Bom, vamos lá então, vamos para as perguntas.